A gente está com 1h21. É assim uma grata satisfação ter o senhor aqui. Ter o seu tempo disponível para cá. Muitas pessoas, muitos comentários de pessoas falando assim, que a aula foi massa, e nem foi aula, eu coloquei bate-papo. Sim, sim. Né? Mas assim, não dá para conversar com o senhor e não tentar te sugar, te absorver. Agora, me diga uma coisa aí, nesses anos todos de docência, né, ministrando, ensinando, aprendendo, porque quando você também ensina, você também aprende. O que é, se o senhor puder dizer, o que é que mais te marcou na tua própria relação com Deus, dentro dessa situação de ser um professor de línguas, que a gente sabe que são as línguas que trazem a essência, porque assim, Deus poderia ter escolhido qualquer outro povo, mas escolheu aquele povo, né? As coisas aconteceram naquela região por determinação divina, mas em tudo isso, desse todo o seu estudo, toda a sua esse tempo dando aula, o que mais te marcou, o que mais te desafia, o que mais te assusta em tudo isso? Olha, nada me assusta. Agora, o que mais me marca foi a vocação e o chamado que o Pai me deu. Isso sim. Porque eu tenho prazer em ensinar, eu tenho prazer em estudar. E justamente o que eu lido hoje. Mais que as pessoas... Agora, você está vendo? Já é uma questão de espiritualização. A sua pergunta me leva agora a afirmar isso. As pessoas acham que eu sou ateu. Não, eu não sou ateu. Eu acredito num ser supremo maior, força, poder, que cada um possa definir o que seja Deus. Eu não tenho como definir o que é Deus. Mas eu defino daquilo que me vocacionou. Porque para ter garra, destreza, paciência, vontade de estudar, vontade de lecionar, diante de tanto bombardeamento e tanta discussão de 3 faculdades, é que não dá para me contar toda a história. Eu passei numa fase muito complexa na minha vida, quando eu lancei meu primeiro livro, em 2009, foi uma Manual de Exegese. Até então, eu era pertencente à Assembleia de Deus, Ministério do Belém. Meu pastor era o pastor Severino Pedro da Silva, tinha mais de 20 livros publicados, era meu pastor setorial, eu estive com ele durante 3 setores, já Deus o levou, já é falecido, me ajudou em muito. E quando eu lancei esse livro, que eu fui no Vejam Só, que o debate era sobre o hiato, sobre existe um intervalo de tempo entre Gênesis, capítulo 1, versículo 1, versículo 2, que aí entrou a parte de Ezequiel 28, que eu tinha recém publicado o meu livro. As pessoas inverteram e levaram para lá. Eu fui praticamente convidado a me retirar da Assembleia. Eu fui convidado a me retirar da faculdade. E o meu livro estava até então à venda, retiraram todos os meus livros da onde existia. E, além do mais, eu tive problemas financeiros com a instituição, tive que processar a instituição fala que foi a faculdade, só que misturaram, pelo fato da mantenedora ser uma denominação religiosa, que é a Assembleia de Deus, Ministério do Belém. O que ocorreu comigo? Professor Fábio, expulso da Assembleia, expulso da faculdade. E, além do mais, o que a imagem? Denegriram a minha imagem para todas as outras instituições. Se você não sabia, primeira vez que eu falo isso. Nem uma outra entrevista que eu dei lá atrás eu falei sobre isso. E aí você se imagina um professor acadêmico sem poder dar aula, porque a sua imagem foi denegrida, você com 2.700 livros para vender, e todas as livrarias não aceitavam o seu livro, porque foi uma ordem do presidente, porque eu tinha processado a igreja. Não processei a igreja. Eu processei a faculdade, por um direito trabalhista meu. Eu fui o primeiro. E era a faculdade, agora eu vou abrir a boca e vou falar, que quem ajudou a fazer o PDI, para ajudar o MEC a reconhecer não, fui eu e o doutor Caramuru, que é um juiz de direito, que até gente boa, parceiro, muito gente boa. E a faculdade perdeu. Por quê? Porque em 4 anos que houve a liberação do MEC e a autorização do curso, não poderia ter problema algum, muito menos judicial. Sim. E tanto o dicionário de hebraico e grego que existia na biblioteca eram meus que eu tive que pegar na minha casa. Agora estou desabafando aqui, para vocês conhecerem um pouquinho a estrutura do professor Fábio. Então, eu tive que levar da minha casa para lá. Eu tive que fazer isso.
Então, eu fui muito prejudicado nesse tempo. Eu tive que fazer um curso de mestre de obra e eu fui trabalhar na construção civil. Da minha vida acadêmica, eu fui trabalhar na construção civil para me sobreviver, porque eu saí muito cedo de casa. Eu fui morar sozinho muito cedo. Então, minha vida não foi fácil como algumas pessoas imaginam, não. Por que você acha que hoje eu estou aqui nas redes sociais? Porque foi o único lugar e local que eu consegui transmitir aquilo que eu estudei e estudo até hoje. Um espaço democrático. Depois, entende? E depois dessa faculdade, eu fui dar aula em outras e a mesma coisa aconteceu. Por quê? Porque as pessoas, eles querem manipular. Eles querem que você pense conforme eles querem na forma da cartilha deles. Não é assim que eu penso. Não é assim que eu lido. Eu lido com a análise textual. Ah, porque essa análise aí do senhor está desfazendo a nossa doutrina. Doutrina de homens. Eu não lido com doutrina de homens. Eu lido com interpretação, lido com exegese. Essa é a minha área. Essa é a minha profissão. Essa é a minha especialização. Aonde eu tenho uma obra publicada. O que me levou a aprender hebraico, grego, hebraico e grego você aprende na faculdade, mas me aperfeiçoar, o que me levou a aprender aramaico, porque eu queria me especializar no Antigo Testamento, que até então, na minha época, eu não encontrava manual de exegese do Antigo Testamento, já encontrava do Novo. Agora, por que eu não encontrava do Antigo? Porque dá trabalho, porque para você ser um especialista em exegese do Antigo Testamento, você precisa conhecer 3 idiomas. Você precisa conhecer hebraico, aramaico e grego, senão você não consegue ser exegeta, porque você tem a Septuaginta. Você tem parte do Antigo Testamento que tem aramaico, como Esdras, como Neemias, como parte de Daniel, capítulo 2, versículo 4, até o capítulo 7, versículo 28, se me falha a memória. É escrito totalmente em aramaico. Como que seria um exegeta do Antigo Testamento se não fosse aramaico? Dá trabalho? Lógico que dá trabalho. Agora, ser exegeta do Novo é fácil. Você só precisa aprender o quê? O grego. Acabou. Aprender o grego, está tudo certo. Está tudo feito. Agora, como é? Então, esse foi o meu processo. Então, eu não consegui mais encontrar espaço nas universidades. Não consegui mais. Às vezes, o que eu faço é orientar alunos que estão fazendo mestrado e doutorado. Mackenzie, Metodista, PUC, que seja. Tem alunos, já fiz isso, está aí, acho que no YouTube, né? Eu prestando assessoria para alunos, só fazendo mestrado e doutorado, que quando chega na parte de exegese, só Deus sabe. Você está pensando que é fácil? Delimitar um texto, abrir a película, segmentar, fazer evidência externa, evidência interna, não é fácil, não, gente. Ser exegeta não é simples, não. As pessoas acham que é. Aí requer o quê? Tempo, estudo. Aí quando o professor anuncia a venda de um livro, o professor é um homem guloso, igual os pastores. Não, gente. Não. É o meu trabalho, é diferente. Eu dignifico o meu trabalho. Aqueles que não dignificam, para mim, não importa em nada. Todo mundo trabalha com o seu suor. E o meu trabalho é pesquisar, é analisar, é fundamentar, é expor a minha imagem. Né? Então, só para vocês saberem um pouquinho da minha história. Hoje eu não estou mais na universidade justamente por isso. Se fez já meu currículo plataforma Lattes, meu currículo está na plataforma Lattes, já está lá onde eu dei aula. De quando em quando eu fui dando aula. Não foi uma universidade, não foram várias. Agora, já que isso aconteceu aqui, aqui eu ser expulso, porque infelizmente o Brasil, nosso país, não dá valor para teólogo. Quem vai dar valor para teólogo é França, é Alemanha, é Estados Unidos. Lá se tem reconhecimento de teólogo. Aqui no Brasil, não. Porque aqui no Brasil, estudou um pouquinho, já é doutor. Estudou um pouquinho, já é teólogo. Ou seja, em matéria de Bíblia, todo mundo é teólogo. Por incrível que pareça. Todo mundo é teólogo. Todo mundo é sabichão. E não é assim. Tem que ter a humildade. Tem até um texto que Jesus falou. A humildade precede a honra. Não sei se foi Jesus quem falou ou se foi Salomão. Acho que foi Salomão quem falou isso. Não lembro agora. Só sei que existe esse versículo. Jesus falou que ele era humilde de coração. A melhor coisa que eu aprendi na minha vida. Vocês estão achando que eu sempre fui humilde? Às vezes eu elevo o meu tom da minha voz a uma coisa. Não é uma questão de prepotência quando eu elevo o tom da minha voz, não. É uma questão de indignação. Quando eu elevo o tom da minha voz, eu não estou desfazendo de pessoas. Não estou desmerecendo de pessoas. Estou apenas colocando cada pessoa nos seus devidos lugares, assim como algumas pessoas me colocam. E antigamente eu fui uma pessoa muito soberba? Fui, eu acho que eu fui. Uma pessoa que, recém-formado, livro publicado e tudo, me achava um gostosão, bababá. Hoje não. Hoje eu tenho muita humildade. Quem me conhece, tem alunos que vêm aqui na minha casa, onde eu moro. Sabe? É uma casa simples, eu moro num apartamento simples. Não tem um luxo, não, gente. Não tem um luxo, não. É que muitas pessoas não conhecem a minha história. Então, eu sei que muitas pessoas me criticam, me julgam, mas sem me conhecer, mas fazer o quê? Se nem o próprio Jesus agradou a todos, quem achou para agradar também.
Professor, eu acho que essa, né, é a face, essa é a face mais cruel da palavra sistema. Porque se você não trouxer a verdade formatada que eles querem, aquele empacote que já foi embrulhado, empacotado e é só para descer goela abaixo, aí você começa a incomodar. Uma amiga nossa estava aqui na live, a Patrícia. A Patrícia é professora. Ela teve uma experiência traumática com uma escola administrada pela Assembleia de Deus. Não estou aqui rotulando nem generalizando, mas o fato era, a escola era administrada pela igreja, mas só que as coisas da igreja, o pastor que administrava a escola também, ele queria jogar dentro da igreja. E no final ele faliu a escola porque ele não conseguia se adaptar a um projeto pedagógico de escola, porque uma coisa é igreja, outra coisa é escola. Sim. Então, quando o senhor dá esse relato de ter sido expulso, porque a verdade que estava sendo vendida tinha que ser normatizada, quer dizer, ela já tinha sido normatizada pela Assembleia de Deus. E se ela não fosse aceita pelo senhor e replicada pelo senhor, você era o rebelde. E assim foram milhares de pessoas que, infelizmente, foram destruídas, cara, por esse sistema. Isso é a face mais terrível do sistema. Essa é a face mais terrível, na minha opinião. Essa é a face mais terrível do sistema. Eu estou deixando aí, né? Adquira os livros do professor Fábio Sabino. Os materiais dele estão no site. Aí você tem o telefone do professor Fábio Sabino, né? Sabe o que é mais complicado nisso tudo? Pode falar, professor. É você mudar de profissão da noite para o dia e ser recém-casado, meu amigo. Eu era recém-casado. Então, não foi fácil para mim, não. Você chegar numa EBO, quem é da Assembleia sabe o que é EBO no Belém. Escola Bíblica de Obreiros. Uhum. Tinha uma biblioteca embaixo do estacionamento, até hoje tem, não vou citar nome, da esposa do pastor presidente. Meus livros todos lá e na CPAD. E na lojinha da esquina, ali na rua Conselheiro Cotigipe. Quem conhece sabe do que eu estou falando. E você, num monte de obreiro, você tirando todos os seus pacotes de livro. E eu descendo para conversar com o pastor presidente o que estava acontecendo. Conversei com a esposa, mandou tirar, eu falei, o pastor está onde? Eu vou lá conversar com o pastor presidente, estava almoçando. Ele olha para a minha cara, meu jovem, você processou a igreja. Aí eu falei na cara dele, não, igreja não. A instituição, faculdade, sim. Aí eu falei assim, o senhor acha correto, na cara do homem, o senhor acha correto um professor não ganhar DSR, adicional noturno e nem férias, sendo que a instituição cobra matrícula e rematrícula e não paga os professores? O senhor concorda em o professor ganhar apenas em hora dada, hora aula? Eu fui o primeiro professor a me sindicalizar no Simpro de São Paulo. E quem adicionou o sindicato fui eu. Para ver as irregularidades que existiam dentro da instituição, porque eu não acho correto isso. O que é legal, ainda mais partindo de uma mantenedora que é a igreja evangélica. Ou seja, que exemplo que estavam dando para mim? Então o fator de eu processar foi errado e os meus direitos estão onde? Isso foi o que eu falei para o presidente da igreja. Então, e é formado em direito? Então o senhor acha correto? Então quer dizer que eu tenho que sair com uma mão à frente, uma mão atrás e está tudo certo. Falei, não, me desculpa. Eu sou homem, não sou moleque. Por mais que eu tenha a cara, eu era jovem naquela época. Tinha meus 20 e poucos anos. Por mais que eu tenha uma cara de moleque, mas eu não sou moleque, eu sou homem. E eu vou atrás dos meus direitos. Porque você denuncia uma instituição, deveria, para colocar as coisas no seu devido lugar. Não é assim que vocês falam com Deus quando desce para fazer o conserto, então, Deus quando desce para consertar, não conserta também. E por que aqui dentro da humanidade não pode existir conserto? E assim foi. Teve até Caio Fábio, uma vez falou sobre isso. Ele falou, o professor Sabino é um cara muito machucado. Não sou uma pessoa machucada. Eu sou uma pessoa justa. Tive que aprender uma nova profissão da noite para o dia, aprendi. Tive que trabalhar na construção civil, trabalhei na construção civil com muito orgulho. Eu só não continuei porque eu vi que não era a minha área, porque o ensino me dava aquela sede de ensinar. Até quando eu entrei no YouTube.
E ninguém sabe. Eu entrei, igual a pessoa fala se eu tenho fé, eu tenho até hoje. Até hoje. Fazem 10 anos que eu estou no YouTube. Você acha que eu ganho dinheiro de algum outro lugar? Não. Paga aluguel onde eu moro. Não tenho casa própria, não. Eu sou um trabalhador como muitos por aí. Não tenho luxo, não. Eu como do que dá para me comprar. Eu pago meu aluguelzinho. Então, eu luto como todo ser humano está lutando aí. Igual nessa pandemia, a mesma coisa, gente. Eu dependo de quem? De vocês, alunos, que prestigiam o meu trabalho. Vai lá no meu site, adquire um esboço, adquire um livro, adquire um curso. É disso que eu dependo. Porque o dia que eu não tiver mais alunos, eu vou ter que pensar o que eu vou fazer na minha vida. É assim, e a vida é assim. A vida não foi fácil para mim, eu sei que não foi mais fácil para muitas pessoas aí, não. A não ser aqueles que nasceram no berço de ouro, e olhe lá. Tem muitas pessoas que nasceram no berço de ouro e estão passando dificuldade. Por quê? Porque talvez não aprenderam a administrar aquilo que os pais deixaram como herança para ele. Eu não tive herança de ninguém. Então, sempre comecei sozinho. E a única coisa que eu tenho que agradecer é quem? A eu, vocês, meus alunos, vocês que prestigiam o meu trabalho, confiam no meu trabalho e julgam o meu trabalho. Se é bom ou se é ruim, não cabe a mim, cabe a vocês dizerem. E aqueles que podem colaborar com o meu trabalho. Não exijo nada de ninguém. Meus produtos, cada um tem um preço. E adquire quem quiser. Não forço ninguém a comprar nada. Eu não saio fazendo ligando aqui, ó. Adquira meu curso de... Não, às vezes eu jogo um banner de promoções que eu faço. Compra quem quiser. Não estou obrigando a ninguém, não. Não estou aqui para ludibriar a fé de ninguém também, não. E quem estuda comigo sabe. E muitos gostam. Eu tenho com alguns alunos que admiram meu trabalho. E é um preço único, viu? Você não vai encontrar em lugar nenhum. Eu estou dando curso de teologia que a pessoa paga uma única vez por um curso de 4 anos. Vou falar o preço aqui para vocês. R$500 é o preço do meu curso de teologia. Agora, pega R$500 e divide para 4 anos. Vê quanto que dá por mês. Sabe quanto que dá por mês? Menos de R$12. Você encontra um curso de teologia que você pagaria R$11 por mês? Não. Agora, multiplica esses 4 anos. É 500. Está caro? Um único pagamento para estudar comigo em 4 anos? Não tá. Pare para pensar. É isso que eu faço. Aí tem gente que acha que eu estou sendo igual os pastores, estou me enriquecendo. Não, gente. Se eu fosse cobrar realmente um curso de teologia para uma pessoa, eu cobraria por hora a aula. A cada sobrevivendo, né, professor? A cada 40 minutos, eu cobraria R$120. Agora faz o cálculo. Agora pega a carga horário, coloca aí para cada disciplina 36 horas a aula. Você coloca aí em torno de 70 disciplinas. Multiplica isso por 4 anos, vê quanto eu ganharia. Por cada aluno. Por cada aluno. Uhum. Então, gente, eu não estou pedindo a fé de ninguém e também não estou explorando ninguém com o meu curso de teologia. Muita gente está metendo pau, mas cuidado. Não conhece. Por isso que eu não sou de falar de valores. De valores. Igual, tem gente que achou que esse meu livro era caro. Tem gente que achou que esse aqui também é caro. Gente, eu não vou nem falar o trabalho que dá para fazer um livro. E eu esses 2 eu paguei no meu bolso. Tem que pagar diagramador, arte da capa, impressão. Hoje, só esse livro aqui, eu vou falar para vocês, ó, só esse livro aqui, ó. Não, só quem já publicou um livro, ou quem tentou publicar um livro, é que sabe o parto que é. Eu tenho um material sobre a minha tese de conclusão do curso de especialização em segurança pública e cidadania. Eu falei assim, eu vou publicar, porque é um material interessante e tal. Aí tá, eu fui conversar com o cara, faz a diagramação, não é isso? Rapaz, o cara cobrou, só ele cobrou na época, eu acho que foi R$5.500 e ainda tinha mais outras coisas para pagar. Vamos lá. Eu só vou pegar o exemplo da Micaela Almeida. Olha o que ela escreveu. Não se vende o nome do Eterno. Vamos lá. Vamos lá, Micaela. Vou te dar uma resposta. Cara... Oh, meu Deus. Arrocha aí, professor. Não, deixa eu explicar. Se não se vende o nome do Eterno, ó, aqui que eu tenho em mãos, a Torá. O nome do Eterno está aqui. Você não tem que pagar? Tem que cobrar. Ok? Eu tenho aqui, ó, o nome do Eterno está na Bíblia Hebraica e Advertência também. Eu tive que pagar. Sabe quanto eu paguei nessa Bíblia aqui, que na época não existia no Brasil? Na época ela veio da Alemanha. Eu paguei R$400 nessa Bíblia aqui, ó. R$400. Hoje é publicado na Sociedade Bíblica do Brasil, que o Edson de Faria Francisco tem até o prefácio dele. R$400 eu paguei. Então, isso para mim é ignorância. Pagar pelo nome do Eterno. Mas, peraí, pergunta, que é Eterno? Que tetagrama? Quer saber sobre a história do seu tetagrama? Você quer saber quem é o seu Eterno que você está defendendo? Está aqui, ó. Você está achando que o seu tetagrama, o seu Deus é o Deus Pai de Exu, o que seja? Então, vá acreditando que vai ser top. Então, eu não sou ignorante, como você me desculpa.
Aí algumas pessoas têm que colocar no devido lugar, como eu falei. Relaxa. No devido lugar. Eu lutei, eu batalhei. E outra coisa, se você quiser de graça, vou falar para você. Se você quer que o professor Fábio Sabino escreva mais livros sobre o Eterno, sobre o Tetragrama, patrocina a minha vida que eu faço de graça, tá bom? Sim, sim. Porque eu não tenho ninguém que coloca arroz e feijão aqui na minha casa, não, e ajuda a minha família aqui, não. Eu sou uma pessoa única, eu dependo de pessoas honestas, que você, pelo caso, não é, tá? Professor Fábio Sabino, é uma bênção falar contigo. Obrigado. Quebrou muitos paradigmas, abriu o coração. Olha só, gente. O professor falou coisas que eu achei engraçado, que ele falou, eu falei assim, ó, Alexandre, nunca falei isso em lugar nenhum. Mas assim, para mim, professor,